Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, trazendo mais um vídeo aqui, hoje iniciando. Hoje é um sábado, né? Hoje é dia mesmo, hoje é dia 18, né? 18/10/2025. É uma alegria, um prazer imenso estar com vocês aqui todos os dias no programa Palavra Viva. É o nosso programa diário, quando dá para ser diário, da leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos fazer aqui, né? Vamos continuar em mais uma leitura, né? Expositiva da palavra do nosso Deus. Vamos continuar no livro de Segundo Reis. Só tô ajeitando o som aqui, tá, pessoal? Hoje também temos um clipe da entrada que vai ficar aí até a gente fazer essa última leitura. Então eu quero iniciar com o clipe, né, da entrada dessa nossa transmissão ao vivo. Fica aí com o clipe e eu já volto. Tá aqui no programa Palavra Viva. O trono de Judá viu mal reinar, caminhos de Acaz a fé a se quebrar, altares pagãos no templo a profanar. Trocou a aliança por tentar negociar. Israel caiu, levado em cativeiro, por não ouvir a voz nem andar no seu roteiro. Mas Deus em seu amor não deixou de buscar, e a promessa de Davi ele ia honrar. Mesmo em meio à sombra, onde a fé falhou, a tua fidelidade, Senhor, nos resgatou. Teu braço não se curta, a tua palavra é a luz. Da queda ao refúgio, nos guia Jesus. Mas veio Ezequias, o coração em Deus, quebrou os altares, buscou os céus. Quando o inimigo cercou Jerusalém, clamou ao Senhor: em ti está o meu amém. A resposta veio, o anjo em poder, 75.000 caídos ao nascer. Oh, quão grande a graça, a cura e o perdão. Em Josias a lei trouxe a restauração. Josias achou o livro, branco a inundar, rasgou as vestes e correu pra reformar. Meio à sombra, onde a fé falhou, a tua fidelidade, Senhor, nos resgatou. Teu braço não se encurta, a tua palavra é a luz. Da queda ao refúgio, nos guia Jesus. Veio o juízo, a Babilônia chegou. O que foi semeado, o povo colheu. O templo em cinzas, a glória partiu. Mas no exílio a chama da esperança seguiu. Deus é justo e santo, não se pode zombar, mas Ele é fiel e irá nos levantar. Pois o Messias virá do topo de Jessé. A promessa
O trono de Judá. Muito bem, aí tivemos, né, o vídeo relacionado a esse nosso tema, né? E assim nós vamos adentrar hoje mais 3 capítulos da palavra de Deus e vamos aprender como que Deus agiu através do seu povo no passado, seu povo Israel, que por várias vezes ficaram longe do Senhor, recusaram crer e permanecer na fidelidade a Deus, mas Deus vai restaurar o seu povo, vai perdoar o seu povo e por fim ele vai mandar o último rei, que é o rei Messias, que é Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Então vamos orar e vamos dar início mais uma leitura expositiva do nosso Deus, lembrando que a leitura é feita aqui na Bíblia Filamente, né? O qual a Bíblia Filamente tem tem 3 cores, né? Você pode ver aqui, tem 3 cores: preto, roxo ou lilás, capa de couro, né? De luxo. A Bíblia Slim, fininha, Bíblia muito boa. Tem os aplicativos, né? Você pode acompanhar no aplicativo. Ela tem a Bíblia devocional, ela tem a Bíblia multimídia e ela tem a Bíblia de estudo. Então aqui você pode, depois de comprar a Bíblia, você vai baixar na Play Store ou na App Store e vai escanear esse QR Code e você vai ter acesso a multimídias, né, interativa no seu celular dessa Bíblia maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora. Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, que é a Bíblia NVT, que é a versão que eu estou fazendo essa leitura aqui com vocês. Então vamos para a leitura, e depois da leitura da palavra de Deus, nós vamos, depois da oração. Então vamos orar, e após a oração nós vamos ler mais um capítulo, porque Deus tem uma mensagem para você, Deus tem uma palavra maravilhosa para você hoje, nesse entendimento de como Deus está trabalhando e operando na vida dos reis de Israel e Judá, preparando o caminho da vinda do Messias, porque Deus fez uma aliança com Davi e com os seus descendentes, e só que os seus descendentes também vão quebrar essa aliança e não vão conseguir ser obedientes ao Senhor em tudo, e assim Deus vai retirar e o trono de Davi vai cair, mas Deus vai restaurar esse trono no milênio. No milênio, o trono de Davi caído será restaurado, e Jesus, que é o descendente de Davi, filho de Maria, vai ser restaurado o trono dele. Ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra, fisicamente, literalmente. Ele vai reinar aqui na terra, tendo Jerusalém como sua capital, Israel como seu povo, como sempre foi, e todos os povos, línguas e nações prestando culto e adorando o Senhor como Deus único e verdadeiro, que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, e fez uma aliança perpétua e eterna com eles de salvação, não só do povo dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas de todos os povos da terra. E isso se cumpriu em Cristo Jesus, que é descendente de Abraão e que veio restaurar todas as coisas e implantar o reino. Mas eles rejeitaram o rei e assim rejeitaram a implantação do reino imediato. Então Jesus salvou todos, deu a oportunidade da salvação a todos. Não é que ele salvou a todos, ele deu a oportunidade da salvação a todos através da sua morte na cruz, seu sangue derramado, unindo assim judeus, gregos, bárbaros, romanos e todos em uma única aliança, em
um único culto em uma única eclésia, em uma única igreja. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse sábado, obrigado por esse dia. Abençoa, Senhor, esse programa Palavra do Avivamento. Programa no canal Palavra do Avivamento. Que esse programa, Senhor, seja um programa abençoado neste momento. Que ele venha abençoar a vida de milhões e milhares de pessoas por todo esse Brasil, por toda essa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa a nossa nação. E esse vídeo, Senhor, seja colocado na presença de todos os povos, línguas e nações. Que o YouTube, Facebook, o Hub, Substack não impeça, através dos seus algoritmos, esse vídeo chegar a milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil. Abençoa, Senhor, esse programa, que esse programa seja espalhado e assistido por milhares de pessoas. Para louvor e glória do nosso Deus, para louvor e glória de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse programa. Que esse programa seja um programa abençoado. O Senhor abençoa a nossa nação através dele. Abençoa as igrejas que precisam acordar para a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Em nome de Jesus, ó Pai, me dê saúde, me dê condição, derrama do Teu Espírito para que eu possa fazer isso para a louvor e glória do Teu nome, ó Senhor. Abençoa todas as igrejas, abençoa todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão numa guarita, estão numa recepção, em qualquer lugar desse país. Abençoa, Senhor, essas pessoas, que elas sejam abençoadas e que recebam a Tua palavra no coração e aguarde. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meus irmãos. Então, muito bem, você que ficou aí, Deus abençoe. Não deixe de dar o joinha, o like, se inscreva no canal, aqui no programa Palavra Viva. E vamos para a nossa leitura. Hoje nós vamos ler, Segundo Reis, esse é o 5º vídeo, capítulo 16, 17, 18, a idolatria, queda e restauração. Os reis Acás, Oséias e Ezequias de Israel e Judá. O link do meu canal, para quem está assistindo aqui no YouTube, ao vivo, está na descrição do vídeo. Clica no link, se inscreva no canal, porque o YouTube vai apagar esse vídeo daqui 30, o Facebook vai apagar o vídeo daqui 30 dias. Então se inscreva lá no meu canal no YouTube, porque lá você vai ter, para sempre, enquanto existir o YouTube como plataforma, vai tá lá o vídeo para você assistir e a sequência. Então, o link que está na descrição, ele é de uma playlist, tá? A playlist começando em Gênesis 3, e daí você vai vir comigo fazendo a leitura. Então, vai lá, maratone a playlist de Gênesis e chega até aqui aonde eu estou hoje, que é 2 Reis, capítulo 16, 17 e 18. E hoje nós vamos, 2 Reis, capítulo 16, 1. Nós vamos iniciar aqui a leitura, essa leitura maravilhosa. Então vamos iniciar no capítulo 16. Acás reina em Judá. Hoje nós vamos começar pelo rei de Judá. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas. Expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje.
O rei Acaz enviou um mensageiro para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Existe a Síria, existe o Império Sírio, e existe também o Império Assíria, né? Existe a Assíria. Sou seu servo, seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel, que estão me atacando. Então Acaz pegou a prata, o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. O rei da Síria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele foi lá, né? Os dois reis aí. Para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, a Síria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar pagão. Ele viu esse altar e mandou. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes do rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar, ofereceu sacrifício sobre ele, apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada, e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. Ele está cometendo idolatria e está fazendo o sacrifício que era no templo do Senhor, está fazendo para altar idólatra como se fosse, né, o altar do Senhor. Mas isso aí não vai dar certo. O rei Acaz removeu um antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta do cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo, com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios. Faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acaz ordenou. Depois o rei Acaz tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de cima dos touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do seu reinado, versículo 19, de Acaz e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acaz morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Agora vamos para o capítulo 17. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel, no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmanaser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria. Deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Sor, rei do Egito.
Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante 3 anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Hala, né, ao longo das margens do rio Abor, e em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus. Pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado. Diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até o maior da cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes Azera no alto de todo o monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar da advertência clara do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas evidentes para advertirem Israel e Judá com essa mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e lhe entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados. Desprezaram todas as advertências, adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram os exemplos das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Azera e adoraram Baal e todos os astros do céu. Que esse negócio aí de signo, essas coisas, leão, os astros do céu, as estrelas, tudo isso aí é idolatria pesada, e o cristão, as pessoas não devem adorar essas divindades e esses supostos santos, tá? Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de alieiro. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Olha o absurdo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e os expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas. Introduzida por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois, quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado.
E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje, até no dia que o escriba escreveu esse livro, tá? Estrangeiros se estabeleceram em Israel. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sevarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram esses estrangeiros, não adoravam o Senhor. Não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-lo. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. E os de Ramate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartak. E o povo de Sevarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos seus deuses, Adramaleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. E, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com as suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifício. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com um braço poderoso. Curvam-se somente diante dele e ofereçam sacrifício a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês. E não adorem outros deuses. Advertência severa. Adorem somente o Senhor seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com as suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Aí terminamos o capítulo 17, agora vamos para o capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá,
rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado, Davi. Removeu os santuários dos idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azera. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria, e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza, e o seu território, desde o menor posto de vigilância até o maior da cidade fortificada. No 4º ano do rei de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanaser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias, e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor que ele havia coberto com ouro e entregou tudo ao rei da Síria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Síria enviou Delax, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do arqueduto superior, perto do caminho para o campo onde ele lava roupa. Para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Zebina, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do rei. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez você diga:
Confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Quer dizer, o rei da Síria nem sabe quem é o Deus verdadeiro, está pensando que os deuses verdadeiros de Judá é os deuses pagãos que o pai de Ezequias tinha erguido e que Ezequias derrubou e acabou, né? Ele é um besta, ele foi atraído para uma armadilha achando que Ezequias está servindo os deuses pagãos ainda e está confundindo o Deus de Israel com os deuses pagãos, mas Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. Vou lhe dizer uma coisa, faça um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-lo. Com seu exército minúsculo. Como porém, pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor quem nos disse: ataque essa terra e destrua-na. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joás disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro a ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: você pensa que meu senhor enviou essa mensagem apenas para você e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em aramaico: ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvido a Ezequias. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira, e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinho e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tenta enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de outras nações livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpate? E quanto aos deuses de Sevarvaim, de Rena e de Ivá? Acaso algum Deus livrou Samaria de meu poder? Dos deuses de qualquer qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Zebna, secretário da corte, e Joás, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei que o porta-voz tinha dito. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, página 22, exportada da Bíblia Logos, 17 foi ontem, de outubro de 2025.
E assim a gente vai encerrar aqui. Esse capítulo 18 ela acaba aqui. E fiquem aí porque vocês vão ver como Deus vai fazer esse comandante, o rei da Síria, engolir palavra por palavra. Então se inscreva no canal, seja meu amigo aí no Facebook, se prepare que amanhã ou segunda-feira vocês verão como que o Senhor Deus vai fazer esse rei engolir palavra por palavra que ele afrontou, né? Ele mandou aí, né, seus mensageiros afrontar o rei de Israel. De cima, lá de baixo, ele falou, né, ao rei de Israel. Então, ou segunda-feira ou amanhã eu vou fazer o vídeo que vai mostrar como Deus vai calar e vai destruir o rei da Síria, e ele não vai invadir Jerusalém, e ele não vai tomar posse dessas terras. Tá? Então fica aí no canal para que vocês possam ver amanhã ou segunda-feira como Deus vai destruir a soberba desse rei da Síria. Assim como o Senhor Deus, né, através do rei verdadeiro, o rei Jesus Cristo, que é o rei de Israel, que vai reinar em Jerusalém, ele veio como cordeiro para salvar e libertar o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Mas todos quanto aceitaram a Cristo como seu Senhor e Rei, ele morreu naquela cruz como cordeiro para nos libertar, assim também como Deus libertou o seu povo através do anjo do Senhor, que vai vir e vai livrar. E esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo, teofania, que aparecia no passado e livrava Israel de seus inimigos. Então Deus vai mandar o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, no passado, que vai abençoar e vai livrar o seu povo. Tá? Então, fica aí comigo. Quem ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. Quem não me segue aqui no Substack, o que eu transmito nessas plataformas, e no Rumble, passa a me seguir para que vocês acompanhem comigo aí, né, a leitura da palavra de Deus. E não se esqueça, né, que aqui no programa Palavra Viva, dentro do canal Palavra do Avivamento, se inscreva no meu canal Palavra do Avivamento, dá o joinha, clica o sininho em todas, para quando eu postar, você ser notificado ou aparecer na sua timeline, aparecer aí na sua linha do tempo, no YouTube, os meus vídeos. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas comecem essa leitura expositiva da palavra de Deus, o qual não terá um avivamento no nosso país e na nossa nação, se não tiver leitura expositiva da palavra de Deus. E vamos orar e vamos encerrar essa leitura, mais uma leitura expositiva do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado pelo teu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pelo teu cuidado. Abençoa essas plataformas, que elas possam mandar esse vídeo para muitas e muitas outras pessoas, para que possam assistir e ver como que Deus é maravilhoso, como Deus livra e salva o seu povo e ajuda o seu povo, e como Deus é o Deus único que não pode ser adorado, não pode ser buscado através de idolatria, através de imagem, escultura e falsos deuses. Abençoa, salva esse povo, salva essa nação, salva as igrejas, salva esses irmãos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa nossas igrejas, abençoa a vida de cada um que assiste agora ao vivo pelo Facebook e depois aqueles que vão ver pelo Substack, pelo Rumble. Em nome de Jesus, Senhor, pelo YouTube. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, dê um ótimo final de semana a cada uma dessas pessoas. Abençoa, Senhor, todas as famílias da terra. Abençoa o nosso país, a nossa nação. Abençoa a nossa igreja. Traga um avivamento dentro das nossas igrejas, colocando a cabeça dos nossos líderes, que precisa urgentemente ter paciência e colocar a leitura de Gênesis e Apocalipse dentro da igreja como um programa e dentro das casas e das famílias. Incentivar cada homem, cada sacerdote do seu lar, iniciar imediatamente uma leitura expositiva da palavra de Deus. Esse programa é voltado para isso, para chamar a atenção, e também um programa de oração para que as igrejas no Brasil todo venham se despertar para ver um verdadeiro avivamento. Só haverá avivamento pela leitura expositiva da palavra de Deus. Abençoe todas as igrejas do nosso país, da nossa nação. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que assistiu, que vai assistir depois pelo Substack, pelo Rumble, pelo YouTube. Obrigado por esse final de semana, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. E você aí no YouTube, vou deixar 3 playlists aqui para que você comece a leitura expositiva da palavra de Deus.
uma playlist da leitura do Evangelho de João, que eu já li e já está todo lido e explicado, uma playlist da carta de Hebreus, com o significado de todo o culto israelita no passado, e a playlist de Gênesis para você clicar e começar a maratonar aí a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Muito obrigado que você ficou aqui. Clica numa dessas thumbzinhas aqui para você iniciar a leitura expositiva.